E fala aí, pesada, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui no canal do Hora da Roça. No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês como tá transplantando ou replantando a sua muda de rosa do deserto, como essa que vocês veem aqui. Tanto o seu nome científico quanto a sua família tá aparecendo aí na tela de vocês. E ela tem origem tanto na África quanto no Oriente Médio, nesses lugares um pouco mais áridos, né? Ela pode estar atingindo seus 1,2 até 1,8 metros de altura. Porém, ela é mais utilizada hoje em dia, né, sendo uma planta muito popular nas casas, de 15 até 50 centímetros no máximo, né, que é o porte necessário aí para ela poder ter uma florada bem robusta e uniforme, para ficar muito bonito. Ela possui um ciclo de vida perene, ou seja, ela vive aí por muitos anos, e também ela necessita de sol pleno para poder se desenvolver, não necessitando de tanta água, mas não se engane, ela vem dessas regiões áridas, mas ela precisa de água também, não é como um cacto que você pode ficar vários dias sem molhar. Agora que vocês viram um pouco sobre essa planta, vou mostrar para vocês como tá fazendo esse transplante, então vamos que vamos! Mas primeiro, por que estar fazendo o transplante de uma planta que veio nesse tipo de vaso para um vaso desse tipo, que é menor, teoricamente falando, né, de profundidade? Bom, as rosas do deserto, elas preferem vasos desse tipo. Até porque se você colocar uma planta dessa em um vaso muito profundo, vai ocorrer o apodrecimento dessas raízes e por consequência a morte da sua planta. Então por isso que é mais apropriado estar utilizando vasos desse tipo. E por que a boca mais alargada? Principalmente ela para poder desenvolver essas raízes lateralmente e também por conta desse caudex, que é o mais preferido aí da turma, né? Esse caule ele foi desenvolvido por ela mesma nos ambientes onde ela é encontrada, nos ambientes mais áridos. Ele foi desenvolvido para que ela possa ter a capacidade de armazenar mais nutrientes e mais água, assim podendo sobreviver por mais tempo nesses ambientes inóspitos aí. E esse caudex, né, essa parte inferior aqui, ela é muito apreciada na hora de fazer o cultivo dessa planta. E por isso é utilizado vasos rasos, onde esse caudex ele fica na parte superior, à amostra, né? Quanto maior o caudex, mais bonita, mais exuberante a sua planta vai aparecer para as pessoas aí. E também para você que cultiva ela. E é por isso que eu vou estar fazendo o transplante dessa planta para esse vaso aqui. Ou seja, é uma forma também de estar livrando ela do espaço, né? Já que é um vaso relativamente pequeno para as laterais e para as bordas, e também pela profundidade que não é o mais adequado para ela. Então vai ser isso o motivo que eu vou estar transplantando aqui ela. Lembrando que o transplante é sempre recomendado fazer com uma planta saudável, para que ela não sofra muito na troca de ambiente. O plantio da rosa do deserto, ela deve ser feita de uma forma em que ela tenha uma ótima drenagem, ou seja, sempre tem que ter um furo aí na parte inferior do vaso para que essa água tenha um lugar para onde escapar, né? Uma dica aí é fazer o transplante na época da lua minguante, porque isso vai facilitar o transplantio, ela não vai sofrer tanto e vai facilitar o enraizamento dela. Para estar facilitando mais ainda a drenagem, vamos utilizar essa argila expandida e estar depositando ela no fundo desse vaso dessa forma. Depois de colocar essa argila expandida no fundo do vaso, eu sugiro você estar indo atrás de um substrato ou de uma terra que seja bem fibrosa e bem porosa, a ponto de que ela facilite também a drenagem. Lembre-se disso porque eu estou falando várias vezes, a drenagem ela é muito importante nessa planta para que não ocorra o apodrecimento dessas raízes. Então é só estar colocando um pouco dessa terra, desse substrato, acima dessa argila, de forma a estar forrando um pouco mais também da forma que eu vou fazer. Beleza, depois de você ter colocado a terra ou o substrato aqui no seu vaso, com pelo menos uns 4 dedos sobrando, o que você vai fazer agora é uma das partes mais importantes e que precisa de mais atenção, que é o próprio transplantio mesmo. Aqui no caso eu vou estar utilizando uma bacia, né, para não estar sujando o ambiente, mas no caso você pode utilizar qualquer outro recipiente, você tira com muito cuidado a sua rosa do deserto. Aqui nesse caso ela já está bem enraizada e o torrão dela já se formou. Então no caso, se eu colocar aqui nesse vaso, como vocês veem, vai ficar muito maior do que eu quero, né? Então o que eu vou estar fazendo é tirando um pouco dessa parte inferior aqui, destorroando com muito cuidado para não quebrar as raízes. É sempre muito importante você estar deixando a sua planta um pouco mais elevada com relação ao nível do vaso. Principalmente pelo fato da água não ficar aqui nessas laterais, ou seja, ela escorrer, né? E não ocorrer o apodrecimento dessas raízes. Então é por isso que você tem que estar deixando uma leve inclinação um pouco mais elevada em relação ao nível do vaso. Ok, então você posiciona a muda do jeito que você quer, mais inclinada ou de uma forma mais ereta, né? E só tá adicionando o restante do substrato, o restante da terra aqui nas laterais para estar fazendo esse fechamento aqui e fazendo como se fosse um berço, né?
E agora um ponto muito importante que as pessoas têm medo de estar fazendo, que é estar retirando um pouco dessas raízes aéreas, essas que vocês veem aqui. É muito importante você estar tirando ela para que as outras raízes inferiores possam crescer, né, se desenvolver aqui nas bordas e nas laterais, podendo engrossar um pouco mais desse caudex. Então não esquente a cabeça, é só tirar mesmo, pode ter certeza que isso vai ajudar a planta. Perfeito, então, como vocês viram aí, tirei todas as raízes aqui da lateral. E vocês podem me perguntar o porquê do caudex aqui está um pouco amarelo, né? Essa parte, ela estava dentro do solo, então, como eu fiz uma leve elevação e tirei ela tá dessa cor, mas com o passar do tempo, ela vai ficar verde ou cinza como essa parte aqui. Então não tem problema nenhum, é só estar aguardando que ela vai voltar ao normal. Depois de ter feito esses cortes, lembre-se de estar aplicando um pouco de canela em pó nessas regiões em que foi feito esses cortes. Principalmente porque ele vai estar ajudando a estar cicatrizando e também não fazer a propagação de fungos nessa região em que a gente fez essa pequena cirurgia aí na planta, né? Ou seja, o corte das raízes. Então normal aí, canela em pó, essas que você utiliza em casa mesmo, você pega um pouco e dá uma salpicada em cima das regiões. Agora, para finalizar, eu sugiro você estar utilizando um pouco aí de pedrisco e tá colocando aqui nessa região do seu vaso. Além de trazer um pouco de estética, né? Isso vai facilitar muito na drenagem para poder não aparecer também plantas daninhas, né? Como aquelas leitosas, e também a erosão pela água. Naquela questão em que quando você vai irrigar, né? Jogar um pouco de água aí por dia, para essa terra não acabar compactando ou até mesmo saindo do vaso. Então isso vai estar ajudando muito. E também a retenção de água, já que essas pedras vão estar ajudando a evitar a evapotranspiração do solo, né? Depois de você ter colocado todo o pedrisco, né, que vai estar facilitando e ajudando a planta, ter passado a canela nos locais onde foi feito os cortes, é só você estar colocando pelo menos um copo de água aí nesse início para essa planta, deixando bem uniforme aí nos locais. Lembre-se de nunca estar molhando ela demais para não ocorrer o apodrecimento, ou seja, nunca deixar ela encharcada. Por isso que eu pedi para vocês fazerem uma ótima drenagem aí na sua planta. Bom, piazada, mas o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curte, comenta e compartilha aí pros amigos, para seus familiares, as pessoas que gostam de mexer com plantas, principalmente com rosa do deserto, beleza? Mas é isso, o Instagram do canal esse que tá aparecendo, segue lá que eu sempre faço alguma enquete para estar decidindo os próximos vídeos, sempre trago informações muito bacanas para vocês, beleza? É isso, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou e fui!